Olá, eu sou Débora Rissanto e nessa aula eu vou fazer a modelagem desse vestido aqui. Eu usei essa imagem como inspiração. É uma modelagem bem simples, não vai ter pence porque tem pouco busto, a pessoa que vai usar esse vestido tem pouco busto, então não coloquei pence. Tá uma forma bem rapidinho, bem fácil de fazer. Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta aí o que você achou, tá bom? Então vamos pro passo a passo do vídeo. Para fazer esse vestido, eu estou usando um voal de algodão, que é tipo uma tricoline, mas só que ele é mais fininho, tá? É um tecido de algodão. E vou usar o vestido dela como molde, que é um vestido bem confortável e soltinho, do jeito que ela gosta, com a cava mais baixinha, bem fresquinho. Então eu usei aí eu pego aqui a lateral, as costuras laterais do vestido e prendo com um alfinete para ele não sair do local. E aqui eu tenho margem, né, orelha com orelha do tecido e eu dobrei novamente. Então quer dizer que eu estou cortando aqui já duas partes da frente do vestido. Estou colocando 1 centímetro de margem já para costura aqui na cava. A alça, essa alça aqui tá com uns 4,5 de largura. E eu vou deixar uma alça mais larguinha do que essa, tá? Então eu fico aqui 6, 7, eu resolvo colocar com 7. Então eu aumentei 3 centímetros a mais do que a alça que estava nesse vestido, tá? Aqui eu vou marcar 1 centímetro da altura do decote que estava bom para ela e vou fazer um decote quadradinho. Eu não fiz o decote redondo igual ao do vestido. No final, quando eu costurar, essa alça vai ficar com mais ou menos 3 centímetros, então eu resolvi tirar ali mais um pouquinho, ó. Tirei cerca de quase 1 centímetro. E 1 centímetro de margem na lateral. Vou marcar aqui a partir da linha do ombro a altura do recorte do busto. Aí eu coloco o esquadro na dobra do meu tecido aqui, faço essa linha e na lateral eu vou subir 1 centímetro, tá? Ele fica assim levemente subido, né? Subo um pouquinho aqui na lateral porque a parte das costas vai ser mais curta. Aí eu dobrei aqui, ó, a fita em 4 partes com a medida do busto dela, para eu ver que a folga estava boa. Então eu conferi, tá com uma folguinha boa para ela vestir, porque esse vestido vai ser tipo um regatão, ele não tem zíper, não tem botão, nada. Então eu já cortei a parte da frente com forro, vai ser todo forrado o corpinho ali. Aqui eu coloquei o esquadro na orelha do tecido e vou riscando para acertar o tecido, que ficou um pouquinho torto, né? Então eu vou acertar aqui, porque agora eu vou cortar as faixas dos babados do vestido, porque ele vai ter 3 babados, tá? No corpo e depois mais 2. Aí eu marquei aqui uma altura de 30, acho que 35, 37 centímetros. Eu cortei aqui, então eu coloco, marquei, aí eu venho com o esquadro, acerto direitinho e vou cortar aqui essa primeira faixa. Aí venho e coloco novamente em cima do tecido e vou cortar essas duas faixas com cerca de 37 centímetros de altura. Aqui eu dobrei o tecido, ó, e tô passando a régua no meio para ele ficar bem retinho, porque eu vou cortar o outro já com 32 centímetros, ó. Marquei aqui 32 de altura. Tô com o tecido, né, dobrado. Aqui eu já vou cortar 2 tiras, então, ó, eu divido ali na parte da dobra agora, ó, eu vou cortando já, porque aí já me sai 2 tiras de 32. O outro tecido, as 2 tiras lá de 35, ela tá na largura total do tecido, que é 1,60 m, eu acho que tinha esse tecido, tá? Então eu usei a largura total, 2 tiras com a largura total do tecido. Aqui agora eu tenho essas 2 tiras, né? E vou marcar aqui, ó, na dobra lá eu tô marcando 58 centímetros, tá? A partir da dobra do tecido lá, eu venho, marquei 57, 58 centímetros aqui. Então, eu venho e marco aqui e vou cortar para que essas duas faixas fiquem menores que as outras duas que eu cortei antes, né? Pra gente fazer a diferença, ó. Vou conferir aqui agora. Essas são as duas maiores, primeiro. Aí eu vou tirar aqui a orelha do tecido, né? Essa margenzinha do tecido.
Confiro aqui, a de cima tá menor, mas eu vou tirar um pouquinho mais. Tiro aqui cerca de 1 centímetro e acerto, que ele ficou um pouquinho tortinho. Pronto, tenho as duas faixas dos babados e agora eu vou reservar ali. Agora, orelha com orelha, eu dobro e dobro novamente, porque eu vou cortar aqui a parte do corpinho que vai logo abaixo do meu busto. Então, eu dobrei ali orelha com orelha e vou marcar aqui a altura. Como que eu dividi? Eu vou marcar aqui, ó, cerca de uns 30, acho que é 35 centímetros que eu marquei. Porque eu tenho o valor total do vestido. Então, eu calculei assim, ó, aqui eu tô marcando com 33 centímetros de altura. Eu tenho o valor total do meu vestido, né, o comprimento, a partir do ombro. Então, eu marquei a altura do meu corpinho. Depois, eu tenho as duas saias de babado, eu somei a altura do meu corpinho mais as duas saias de babado, aí sobrou a altura aqui pro meu corpo. E a largura dele, eu tô colocando aqui, ó, com já dobrado, é uma tira só, de 68 centímetros de largura do corpinho, porque ele vai ficar franzido, vai ficar soltinho no corpo dela, 68 é suficiente. As outras faixas, aqui é uma faixa só, uma faixa na dobra, 68 centímetros. A outra são duas faixas, por isso que elas ficam maiores. Porque aí você pode pensar, né? Nossa, mas marcou 50 e pouco na outra, mas lá são duas faixas, aqui é uma só. Essa parte ficou para o meu corpinho. Aqui agora, novamente, eu dobro orelha com orelha e dobro de novo porque eu vou fazer a parte das costas, o meu busto costas. Aí eu coloco 3 centímetros a mais da linha do ombro, já corto logo, ó, a partezinha do meu ombro. Agora, na parte do decote costas, eu vou subir 6 centímetros. Marquei aqui, ó, 6 centímetros, porque ele é menos decotado. Vou até a largura ali da alça. Aí eu vou dobrar aqui para ele encaixar certinho. Eu posso marcar com giz ou posso dar um pique já, marcando a largura do meu ombro. Então, dei o pique. E a lateral e embaixo ali vai ser da mesma largura, então não vou precisar riscar. Eu vou cortando já assim, decote quadradinho. Lembrando que aqui eu já tô cortando as duas partes, porque ele é forrado. Faço o decote igual, porque ela gosta do decote da cava. Decote não, cava. Corto igualzinho, ela gosta dessa cava mais baixinha, folgadinha, tá? Marquei aqui a parte da frente como referência, mas eu me guio com o esquadro pela linha lateral, ó. E faço essa linha retinha agora. Porque a parte das costas ela é mais curta que o meio frente, ó, cerca de 1,5 centímetros. Aí é só cortar reto, então aqui eu já tenho as duas partes das costas, porque ele é forrado. Então reservo ali, e agora aqui com a sobra do tecido eu vou acertar, porque eu preciso cortar o forro, o peitinho, né? O busto ali, ele é forrado, e uma parte da saia também é forrado, porque como eu falei, esse tecido ele é fininho. Eu não sei o nome certo dele, mas eu acho que é voal de algodão, tá? Ele é um tecido fino. Aí aqui agora eu pego aquela faixa de 35 que eu marquei de altura, mas eu vou pegar a mesma largura, vou deixar ela com a mesma largura porque é o meu corpo que eu vou usar para forrar. Então eu faço da mesma largura do primeiro recorte do corpo, logo abaixo do busto. Dobrei aqui, coloco o esquadro, acerto aqui, ó. E vou cortar esse retângulo. Pronto, essa parte aqui ficou com uns 45 centímetros, 47, para servir para o forro da minha saia. Já passei a overlock em uma lateral, fechando os meus babados. Então, todos eles eu já passei a overlock e uma costura reta na lateral. Então, eu fiquei com duas faixas bem grandonas, com essa de um lado só fechado, tá? Duas faixas bem grandonas. E agora, com a distância aqui de 1,5 centímetro, eu vou passar uma costura com lastex para franzir
assim facilita o meu trabalho, eu não preciso fazer duas costuras. Então eu tô deixando com uma margem de 1,5 cm para essa costura. Então eu fiz uma faixa aqui, né, aquela faixa dupla, e agora eu vou fazer a mesma coisa na outra faixa, no outro babado, fazendo essa mesma costura. Fiz, né, essa costura com lastex nos dois babados. Agora eu tenho que unir esses babados. Vou empurrar a máquina aqui um pouquinho. E aí eu vou pegar o babado maior, né, mais largo, com mais tecido, vai lá embaixo. E o outro na parte que é um pouquinho menor, na parte superior. Aí eu vou marcar aqui, ó, vou encontrar costura com costura, um lado franzido e um lado sem franzir, né? Costura com costura. Vou prender o alfinete para marcar certinho. Um lado tá costurado, o outro lado tá todo aberto, tá? E aí eu vou acertar aqui agora, ó. Então eu pego as duas pontas, prendo ali e vou distribuir esse franzido nessa parte reta agora, nessa parte sem franzido. Com a distância aqui de 1 cm, tá? Vai dar um pouquinho mais de 1 cm. Passo aqui, dou o retrocesso, começo. E vou distribuir esse franzido nessa parte. O que que eu fiz? Eu peguei aqui, como é uma parte bem grande para costurar, eu peguei a costura, fui lá no começo ali para marcar o meio dessa parte. Então eu tenho costura com a lateral e dobrei para eu marcar aqui, tem uma base do meio para eu distribuir esse franzido igual. Então prendi com o alfinete aqui. Agora fica mais fácil de eu esticar o tecido e ir distribuindo o franzido nessa parte que eu tenho. Então agora é só uma parte assim de paciência, de você ir acertando o seu franzido, mantendo a mesma largura de distância que você colocou ali, de 1 cm, 1,2. Aí é só ir acertando aqui e costurando toda essa parte. Aí é só ir acertando o franzido, ó. Quando chegar naquela parte que eu coloquei o alfinete, ó, eu vou tirar o alfinete, distribuir o franzido ali. E a gente vai acertando até o final, até fazer todinha essa parte. Aqui eu já costurei também o meu franzido na parte do corpo, que vai logo abaixo do busto. Depois que eu costurei tudo, eu tiro o lastex. Ficou dessa forma. E agora eu vou passar na overlock essa junção do franzido com a parte reta, tá? Com a parte sem franzir. Então eu passo o overlock em todos os babados ali, aonde eu emendei. Feito isso, eu agora vou costurar a lateral. Então eu juntei aqui costura com costura. Na parte de franzido ali de babado, então ele andou um pouquinho, ficou um pouquinho diferente a lateral, uma da outra, assim, questão de largura. Mas como ele tem bastante tecido, não tem problema. Aqui, ó, tá dando uma diferença de 1 cm de uma parte para outra. Então eu posso tirar isso na overlock e vou fechando a lateral, porque uma lateral a gente já estava fechado, né? Tô fechando a outra aqui agora, ó. Tiro o alfinete e fecho toda essa lateral. Aqui eu tô com uma saia já com 3 babados, né? O que vai embaixo do busto, o segundo babado e o terceiro. Feita essa costura lateral, eu vou passar uma costura reta aqui agora para reforçar. Passei uma costura reta aqui, logo rente ao overlock para dar uma reforçada. E agora o próximo passo aqui eu vou fechar aquele que é o meu forro, que vai servir para o meu forro. Então eu dou um piquezinho aqui porque ele não tem costura lateral, então eu dou um pique para marcar a lateral. Um lado tem costura e o outro não tem, certo? Faço a mesma coisa com minha saia, tá? Faço a mesma coisa com a minha saia. Medi aqui as saias, o forro com a minha parte, dei um piquezinho para saber a largura dele. E eu vou passar uma costura reta, aqui já fechando esse tubo, né, esse retângulo, que vai me servir de forro. Então eu já fecho ele aqui com a margem aqui de 1,5 cm.
mais ou menos, para ele ficar na largura do outro. Então, eu fechei ele. Aí, eu tenho que passar uma overlock aqui nessa lateral, tá? Vou passar uma overlock e já prendi ele na saia. Então, aqui que eu tô costurando agora é passando uma costura para fazer um franzido, mas essa overlock que você tá vendo já tá grudado os dois tecidos, o de cima e o forrinho, o que eu tô usando para o forro, tá? Então, já tá aqui os dois, ó. E aí, eu passo uma costura aqui com cerca de 1,5 cm de margem, com aquele ponto bem grandão, ponto 5 na minha máquina, para fazer o alinhavo. Então, eu fiz uma costura e vou fazer mais uma, porque eu não usei lastex dessa vez, eu fiz com um franzido normal mesmo. Então, franzido normal a gente tem que fazer com 2 costuras, para dar mais segurança na hora de franzir e não arrebentar esse ponto. Aí eu vou passar aqui mais uma costura. Feito as 2 costuras de franzido, agora eu vou tirar aqui, vou reservar essa saia. E nós vamos trabalhar agora a parte do corpinho, tá? Então, eu vou prender aqui um alfinete já na dobra, marcando o meio aqui, a lateral, né? Porque um lado eu tenho costura e do outro lado eu não tenho, então eu já marquei lateral com lateral. Vou prender mais um alfinete aqui para marcar o meu meio frente. E vou marcar o meu meio costas, ó, lateral com lateral, e marco já o meio costas. Pronto, reservo. E agora a gente vai trabalhar a parte do corpinho. Eu preciso tirar uma parte frente e uma parte costas, porque eu vou unir ombro com ombro primeiro. É a costura que nós vamos fazer. Então, eu pego uma parte frente e uma parte costas, vou prender aqui com o alfinete, ombro com ombro, para passar uma costurinha aqui. Não precisa ser overlock, vai ser só reta. Marquei aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Alfinetei os ombros, agora eu vou passar uma costurinha de 1 centímetro em todos os ombros. Então, começa da retrocesso, final da retrocesso, então você já aproveita e já fecha, né, os 4 aqui, ó. Uma parte e depois a outra parte já. Costurei com margem de 1 centímetro, né, todos os ombros. Agora, nós vamos costurar um no outro. Então, essa parte aqui você vai pegar, colocar decote frente com decote frente, vai unir os ombros aqui, virando o tecidinho do ombro para a parte das costas, encontra ali, costura com costura. Aqui o cantinho do decote quadrado, é importante prender um alfinete para ele ficar certinho. Então, você vai colocar um alfinete em todas essas junções, tá? Da parte do cantinho, da quina, para ficar certinho, do decote quadrado. E da parte de ombro, costura com costura. Você coloca costura com costura e deixa o tecidinho virado para a parte das costas. Então, eu prendi aqui o alfinete em cima do tecido para ele ficar para o lado certo na hora que eu for costurar. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte das costas, encontrando o cantinho do decote quadrado e prendendo o alfinete, tá? Feito isso, agora é só passar uma costura em todo esse quadrado aqui, com margem de 1 centímetro. Você começa aqui, faz o retrocesso e vai fazendo a costurinha com margem de 1 centímetro. Quando chegar nessa parte da quina aqui do cantinho, você vai conferindo para ver se ficou com 1 centímetro para virar, sempre com a agulha abaixada na hora de virar o cantinho. Coloca o ponto ali, a agulha no lugar certinho, vira e vai fazer a costurinha em toda a volta. Bastante atenção na hora de fazer o cantinho, para ficar com a mesma distância quando você virar, levantar o pezinho, virar e quando abaixar, ó, ele tem que ficar com a mesma distância de margem que você estava fazendo antes. Terminou aqui,
essa parte de costura. Agora, nesse cantinho, na quina, você tem que dar esse pique bem próximo à costura que você fez, ó. Um piquezinho com a ponta da tesoura, cuidado para não cortar a costura. Mas esse pique é necessário, senão ele vai ficar repuxando. Você não vai conseguir fazer um acabamento bonito ali. Então, em todos os cantinhos você vai dar esse pique. Agora, essa parte aqui a gente vira, pode passar com ferro para assentar, abrir a costura ali, ou pode fazer como eu fiz também, que é virando toda a costura, né? Todos os tecidos ali embaixo para um lado, e eu vou passar uma costura aqui bem na beirinha, cerca de 2 milímetros, no máximo 3 milímetros, próximo a essa junção da costura ali, ó, para assentar, né, para fazer um acabamento mais bonito na parte interna. Essa costurinha vai ficar pro lado do forro, não vai ficar pro direito do meu vestido. Vou fazendo costura certinho, chega ali no canto, eu tenho que abaixar a agulha, levantar o meu pezinho de máquina, abrir os tecidos, né, e as costuras, os excessos de tecido todo pro lado, virar e continuar costurando em toda a volta. Essa parte de acabamento você faz com calma, bem devagarzinho, para sua costura ficar bem bonitinha e não ficar torta. Bem próximo aqui da junção dos tecidos. Terminei aqui, assim ficou assentadinho, ó, o meu decote, depois é só passar o ferro. Agora nós vamos fazer a parte da cava, tá? É todo embutido também essa parte da cava. Como a lateral está aberta, então fica mais fácil para você forrar, para você fechar, ó. Só virar ao contrário, então eu coloquei direito com direito, vou prender um alfinete aqui no começo da minha cava, ali da lateral para minha cava, eu prendo um alfinete, vou colocando todo o tecido, todo o vestido, o corpinho do corpinho dele, ó, dentro dessa cava, ó. Tipo um sanduíche que eu vou fazer aqui. Encontro costura com costura e venho aqui, coloco tudo para dentro, ó, e fecho a parte da cava também aqui. E aqui agora eu vou passar uma costura de 1 centímetro nessa cava, tomando cuidado para não prender a outra parte, né, do vestido ali dentro. É só esses dois tecidos da cava que eu preciso costurar. Dou um retrocesso para começar e vou sempre sentindo aqui se não tá pegando o tecido errado. Principalmente na parte do ombro, que a gente tem que tomar cuidado, que é onde fica mais gordinho ali. Então, você faz a volta aqui toda de 1 centímetro e vai até o final e dá retrocesso quando chegar no final. Feito isso aqui, agora é só puxar o tecido dali de dentro. Você vai abrir aqui e vai puxar o tecido e vai desvirar. Desvirou, ele fica assim. Ele tá dando uma leve repuxadinha ali, porque eu esqueci de um detalhe. Antes de virar, é importante essa parte curva da cava, né, ali debaixo do braço, para a gente fazer uns piques nessa parte curva. É muito importante porque a parte curva, ela precisa desses piques, senão ela fica repuxando. Eu esqueci de fazer isso antes de virar, então você faça os seus piques na parte da cava antes. Tem que fazer de um lado e do outro, porque aqui depois é só passar o ferro, aí ele fica, né, bem bonitinho. Então eu venho aqui, puxo a minha parte curva aqui da cava e dou os piques. Lembrando sempre de tomar cuidado para não cortar a linha. Feito essa parte, agora a gente pega aqui a lateral que está aberta. Ó, a cava ficou ajeitadinha, bonitinha, costura com costura certinho do ombro. Agora eu venho e abro e coloco aqui costura com costura da minha cava, ó, vou prender com alfinete para não sair do local. E agora eu vou fechar a lateral com margem de 1 centímetro. Retrocesso como sempre, né, para começar a costura. Acerto aqui e vou fazer com margem de 1 centímetro essa costura lateral. Feito isso, agora é só tirar o alfinete,
Depois a gente vai passar, né, essa parte aqui para assentar, abrindo as costuras ali dentro. Ó, quando você for passar, lembra de abrir as costuras, porque ele fica mais certinho, melhor caimento. E é só fazer a mesma coisa do outro lado antes de passar. Então, você vai fazer a mesma coisa do outro lado e depois a gente vai passar. Costurei o outro lado, já fiz agora aqui, ó, os piques antes de desvirar, né, o que você vai fazer. Desvira e vai costurar a lateral da mesma forma que a gente fez daquele lado. Tiro linha de excesso aqui, prendo o alfinete na lateral e passo a costurinha de 1 centímetro nessa lateral, fechando o busto. Já passei o ferro, ficou assim, olha, bonitinho o acabamento, né? Tudo certinho. Agora o próximo passo é prender a saia aqui. Olha o acabamento como ficou, a parte da costura que eu mostrei para vocês, e a cava fica passadinha. Agora eu vou abrir, colocar lateral com lateral aqui, ó, prendi com um alfinetinho para segurar as costuras ali, dobro lateral com lateral e vou marcar a parte da frente, o meu meio frente, para poder eu distribuir essa saia, né? Então, eu marco ali meio frente com alfinete e marco meio costas aqui com alfinete. Agora eu vou encaixar essa saia ali, que é aquela parte que tá overlocada e franzida, que eu passei a costura para franzir, não tá com lastex agora a parte de cima. Tá com 2 costuras. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar aqui agora 2 linhas, né? E distribuir esse franzido. E é o que você vai fazer, tá? Separa 2 linhas e distribui todo esse franzido para fazer ele caber nesse busto. E eu tô com um alfinete ali marcando, ó, lateral, não posso perder, a lateral e o meio frente, meio costas, e a outra lateral é a parte da costura, né? Então, agora é só distribuir. Franzi, agora eu vou encaixar aqui o meu meio frente, com o meu meio frente, ali do alfinetinho. Coloco por dentro, né, o meu busto ali, para prender no meu corpinho. Marco aqui, prendo com o alfinete também o meu meio costas, para poder eu distribuir esse franzido por igual, e essa saia não ficar torta, né? Já pensou? A costura da lateral fica meio para frente, não pode. Então, eu prendo com o alfinete, lateral com lateral, e vou distribuindo esse franzido para ele ficar de forma harmônica, né, no vestido. Alfinetei partes, né, lateral, meio frente, meio costas e a outra lateral. Agora eu vou tirar essa parte aqui para facilitar para mim, para distribuir esse franzido aqui agora, que vai ficar abaixo do meu busto, da saia no meu corpinho. Então, essa parte aqui é só você ter paciência, encaixa aí na sua máquina, deixa a margem de 1 centímetro de distância, tá? E vai distribuindo esse franzido nessa parte do busto. Então, é um pouquinho demorado essa parte, mas é uma parte assim que é delicada. Então, você tem que fazer com calma mesmo para ficar um acabamento bonito, porque essa parte vai ficar ali na altura do busto, chama bastante atenção. Então, é só ir fazendo com calma. Nessa parte aqui, ó, da junção da saia com o busto, o corpinho ali, é só você ir acertando, ó, distribuindo bem o franzido, fazendo as preguinhas ali, dependendo do tamanho do franzido que você fez, né, de tecido que você está usando. E fazendo com calma e distribuindo para ficar bem bonitinho. Eu já vou mostrar, já vou pular para o final do meu franzido aqui. Distribuir o franzido, né, em toda a minha parte aqui do corpo. Agora eu vou tirar os alfinetes e vou passar na overlock, né, essa parte que está desfiando. Vou passar na overlock e eu resolvi fazer um ponto decorativo no vestido.
Então eu vou escolher um desses pontos aqui que a minha máquina tem. Se a sua máquina tiver, você testa aí e escolhe. Então eu peguei um retalhinho de tecido e vou testar os pontos, tamanho, modelo de ponto, para ver qual que eu vou usar para fazer a parte decorativa. Aqui eu tenho as opções de pontos e eu escolhi o ponto que eu vou usar no vestido. Então eu vou colocar esse ponto na junção ali dos meus babados, tá? Eu vou colocar. Então aqui é só encaixar a distância certinha que eu quero, a margem que eu quero do ponto. Guiar o meu pezinho assim bem na direção para não ficar torto e ir seguindo com o meu ponto decorativo. Então eu vou fazer esse ponto aqui, ó, em toda a volta da saia. Encontro, aqui venho devagarzinho para terminar bonitinho aqui a junção dos pontos e vou fazer em todas as saias esse ponto. Terminei aqui, então vou fazer esse pontinho em todas as junções das saias e do decote. Você pode usar um ponto decorativo assim nas junções ou uma fita decorativa, caso você queira. Então eu fiz nas saias e no decote, ele ficou um vestido assim bem soltinho, fresquinho, do jeito que ela gosta, bem confortável. E aí, o que você achou? Deixa aí nos comentários e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrita e nos vemos no próximo vídeo.